Olá, esta é a oitava aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema será geometria espacial. A gente já estudou a parte de cubo, estudamos a parte de prismas, né? Estudamos a parte de paralelepípedo ou prisma com base retangular. Agora nós vamos estudar o que é conhecido na matemática como corpos redondos, sem piadas, hein? Que são obviamente com coisas redondas, né? Cilindro, cone e esfera. E aí a gente termina aquela lista de geometria espacial que tem os temas lá numa lista que eu coloquei para vocês. Todos os exercícios são do Enem. Só adiantando aí para vocês, na parte de volume, que é o que nós vamos continuar estudando. O volume que a gente estudou junto com os números complexos, né, que alguns exercícios pedia, né, a ideia de volume. E quando a gente dá sequência também no conteúdo, tem a parte de polinômios, que é o que nós vamos fechar o conteúdo do segundo bimestre. Tem também algumas coisas que pede a ideia de volume, então por isso que eu já coloquei tudo e já aprofundei para a gente poder relacionar com o Enem também. Então o cilindro e o cone costuma cair até provas recentes. A parte da esfera não está caindo muito a ideia de volume, né? Caiu em algumas questões e tal, e a gente vai fazer o exercício de 2014, um pouquinho antigo, né? Mas o cilindro e o cone está caindo, né? A parte de volume no Enem. E eu coloquei alguns exercícios também, não só calculando a ideia do volume, mas também alguns exercícios relacionando o conceito da geometria plana com a espacial, porque aí às vezes dependendo da situação ele pode relacionar alguns temas da geometria plana para ser aplicados na geometria espacial, tá? Bom, então vamos lá aqui, eu fiz mais ou menos as imagens aí, a projeção aí, né? Não precisa fazer, eu só vou colocar só o principal é saber como calcular, tá? Os desenhos geralmente nas provas tem, dificilmente nas provas mais atuais, tanto de vestibular quanto do Enem, você precisa fazer o desenho, mas é bom dar uma treinada nesses desenhos aí. Então eu coloquei o cilindro, tá? Ele faz parte também da família dos prismas, né? Então, por quê? Ele tem a base circular, formado em um círculo, e a altura lá, né, igual aos outros, e a área da superfície é igual à área da base, né? Isso é a característica dos prismas, tá? Aí eu coloquei aqui do lado a parte planificada só para a gente ver, porque tem muitas relações da geometria plana para também compreender as ideias no caso da espacial, no caso o tema específico do cilindro. Então a gente percebe que tem o raio, né, tanto no montado quanto no planificado, o raio que é a característica do círculo. Tem diâmetro também? Tem diâmetro também. Tem a área do círculo, né, que é π vezes o raio ao quadrado, também dá, né? A gente vai usar para fazer o cálculo do volume. E a parte lateral, que é o principal que eu queria que vocês observassem, que a lateral de um cilindro é um retângulo, né? E aí, conforme a gente dobra esse retângulo, a gente consegue formar este cilindro. A parte de baixo lá tem a altura, né, que é a mesma lá e tal. A parte de baixo que eu queria que vocês observassem também, que é o 2πr. Esse 2πr, da onde que vem? Vem do comprimento, do cálculo do comprimento da circunferência do círculo, né, que nós estudamos anteriormente aí, né? Faz um tempinho, mas está aí, tá? Então, como que se calcula o volume? É a área da base vezes a altura. Como a área da base, de uma forma geral, obviamente, né? Como a área da base de um cilindro é um círculo, então nós vamos colocar π vezes r elevado a 2. E a altura que é simbolizada pelo h. Então, para qualquer cilindro, o cálculo do seu volume vai ser dado por essa fórmula, π vezes r elevado a 2 vezes h. Então, lembrando ali da parte do comprimento da circunferência, que a gente tem lá também 2π raio, né? Dependendo do exercício, a gente precisa usar. Alguns que a gente vai fazer vai precisar usar esses conceitos do círculo na geometria espacial, nesses temas de corpos redondos, tá? Então, para qualquer cilindro,
π vezes r, que é o r elevado a 2, que é o cálculo da área de um círculo, vezes o h, que é a altura, tá? Agora do cone, certo? O cone, ele faz parte das famílias dos corpos redondos, tem características parecidas com o do cilindro, né? O raio, que é a distância do centro até a borda, que é do círculo, e aqui também é usado, tá? E aí, só para falar teoricamente, né, como montar um cone, né, você pegaria um círculo, faria o círculo, né, normal, e dentro, no meio desse círculo, você mediria um ângulo, ali está chamando de θ, né, que tem a ver um pouquinho lá que a gente estudou dos números complexos, né, que é a mesma letra grega que usa. Então você mede um ângulo, por exemplo, 60 graus ali, faz aquele corte do círculo para ficar essa área lateral, e aí você dobra e consegue formar a área lateral do cone. A base é composta por um círculo, tá? Então tem o raio, que é abreviado pela letra R, tem a altura, abreviado pela letra H, e tem essa medida G, que a gente chama de geratriz, que seria a medida que gerou esse cone aí, né? Mais ou menos nesse sentido aí, tá? Observando o desenho, né? Não é comum, não está caindo muito mais sobre isso, mas a gente observar o desenho formado pelo triângulo R, H e G, é um triângulo retângulo, né? Que poderia ser aplicada a algumas relações que a gente estudou da geometria plana, pode ser o teorema de Pitágoras ou as relações de seno, cosseno e tangente, né? Um exercício que a gente vai fazer vai utilizar essas ideias, né? Na verdade, dois, né? Vai utilizar essas ideias da geometria. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um pedaço de um vídeo aqui, de uma aula do Telecurso 2000, que vai ajudar a gente a entender qual é a relação entre o volume do cilindro e o volume do cone. Porque o volume do cilindro a gente já fez, né? Π r elevado a 2 vezes h. Se a gente souber qual é a relação desses dois volumes, aí fica fácil da gente fazer a fórmula para o cálculo do volume do cone. Então eu vou colocar o vídeo aqui rapidinho para a gente poder ver sobre esse tema, né? Qual é a relação entre o volume do cone e do cilindro, desde que tenha as mesmas características. Quais são as características? A altura e a base, né? O raio seja iguais, né? Vou colocar aqui e a gente vê. Eu tenho aqui, ó, um cilindro e um cone, ambos com a mesma base e a mesma altura, certo? Certo. E se a fórmula estiver certa, será necessário o conteúdo de 3 cones para encher o cilindro. Exatamente. É só fazer para ver. Vamos lá. 1, 2, 3. Aí. Deu certo, né? De fato, foram precisos 3 cones para encher o cilindro. Bom, então essa parte aí já dá para a gente perceber, né, a relação entre os volumes, né? Então, sabendo calcular o volume de um, a gente consegue calcular o volume do outro. Então, comparando com números, só para a gente entender o que foi apresentado no vídeo, mas é bem didático, dá para entender o que foi feito, né? Então, a relação dos volumes, desde que tenha a mesma característica, né? Que característica? O raio é igual e a altura igual, a relação é de um cilindro para 3 cones, certo? O que acontece? Vamos dar exemplo para números. Vamos supor que o volume de um cilindro com as mesmas características é igual a 900, tá? Vou pôr unidade que é só para a gente entender, um exercício fictício aí, 900. Se for o cone com as mesmas características, ou seja, vai ser 1/3 dessa capacidade. Se é 900, então eu vou pegar esse volume e vou dividir por 3. No caso, se for 900, do cone com as mesmas características vai ser 300, certo? O que acontece? Para a fórmula, que é a ideia dessa parte aqui conceitual é desenvolver a fórmula, nós vamos pegar a mesma fórmula que a gente calcula o volume do cilindro, que é o que? Π vezes r ao quadrado, que é a área do círculo, vezes a altura, e vamos dividir por 3. Certo? Então a relação é essa, né? Alguns livros ou alguns sites vocês encontram também 1/3 do lado, né? Antes dessa fórmula aí, tá? Que a relação é de 1 para 3, ou seja, 1/3
né, da capacidade. Mas dividindo por 3 e 1/3 é a mesma coisa, certo? Então eu vou manter dessa maneira assim, que eu acho que é até mais fácil aí, mas não muda muita coisa. Então a gente pega o π vezes r, que é a área do círculo, vezes a altura, que é a maneira geral de se calcular o volume, que é o conceito, a fórmula de calcular o volume do cilindro, e no final a gente divide por 3, tá? Então essa é a fórmula de volume de qualquer cone. Agora a esfera, né? Como são da mesma família, né? Então eles têm características iguais, ou seja, o raio que a gente tem lá no círculo, que tem no cilindro, que tem no cone, também tem na esfera, o diâmetro também tem na esfera, né? Então aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver, né, no mesma videoaula lá, qual é a relação entre o volume de um cone e uma esfera, porque a gente já fez o do cilindro, fizemos o do cone, agora falta fazer da esfera, que é a mesma característica aí, tá? Então vou colocar a sequência aqui do vídeo e a gente já vê aqui qual é a relação. Eu vou adiantar porque tem muita coisa aqui que vai falar da bola, tal, não sei o que, e aí não precisa de muita coisa não, né? As ideias básicas a gente já sabe aí, o formato de esfera, uma bola, isso aí é bem óbvio, tá? Então vamos ver essa parte do volume aqui. Para mostrar como se calcula o volume de uma esfera, nós vamos usar o mesmo método experimental que temos usado até agora, esse da serragem. Então, observe que aqui nós temos um cone com o mesmo raio da esfera, cuja altura também é o mesmo raio. Então vamos ver quantos cones desses serão precisos para encher a esfera. Vai lá. Vou usar um funil aqui para ajudar. Encheu. Tá vendo? Ué, mas dessa vez foram necessários 4 cones para encher. E nas outras experiências apenas 3. Ah, mas isso não quer dizer nada, porque a partir daí a gente pode tirar o nosso raciocínio. Bom, então aí a gente já percebeu a relação, né, dos volumes, tá? Aí agora a gente vai fazer a dedução das fórmulas, né? Bom, se não quiser fazer o desenho, não tem problema, pode só fazer a fórmula, copiar a fórmula no final, não tem problema algum, tá? Bom, então a característica desse cone que ele fez para achar a relação do cone com a esfera, ele tinha uma característica diferente. Qual era essa característica? Tem a geratriz, né, normal do lado, só que o R e a altura, né, o raio e a altura é a mesma. Então eu coloquei R e R, tá, para a gente poder desenvolver a forma. O que eu estou querendo dizer? Que o raio e a altura é igual. Se ali for 3, a altura também vai ser 3, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, aplicando a fórmula que a gente acabou de fazer, eu vou calcular o volume deste cone, né? Então, em vez de colocar H, eu vou colocar R, né? Porque a gente percebeu lá pelo experimento que a altura e o raio é igual. Então, no lugar daquele R, eu vou colocar, no lugar do H, eu vou colocar o R. Então, ficaria mais ou menos assim a forma. Então, π vezes R elevado a 2, que é o círculo, vezes o R, que é a representação da altura. Aplicando a propriedade de potência nesses dois R's aí, né? Então, eu tenho R elevado a 2, que multiplica o R elevado à primeira potência. Multiplicando, né, a gente faz o que? Conserva a base e soma os expoentes. Então, 2 mais 1 é igual a 3. Ou seja, o volume deste cone, né, específico para relacionar, né, a ideia da esfera, né,
a gente tem π vezes r ao cubo, ou r elevado a 3 dividido por 3, certo? Então, é essa a relação. Como a gente percebeu que no vídeo lá foram necessários 4 cones para dar o volume da esfera com essas características, então aí fica fácil de fazer o volume da esfera, né? É só a gente multiplicar por 4, né? Então vai ser 4 vezes o volume deste cone com essas características, tá? Então tem que ficar atento a esses detalhes aí, né? Que da esfera vai ser o raio elevado à terceira potência, tá? Alguns livros ou alguns exercícios, ele coloca 4/3 separado desta forma, mas não vai mudar muita coisa, né? Porque se colocasse 4/3 ali separado, veio multiplicar a parte de cima por 4 e depois dividir por 3, dá na mesma, tá? Então, é essa maneira. Só para, se for redundante, me desculpe, mas o volume da esfera não está acostumando cair muito nas avaliações do Enem atualmente, tá? Bom, agora deduzidas as fórmulas, feito os processos teóricos da matemática, agora nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo esses temas que a gente acabou de fazer e alguns dos temas dos prismas das aulas anteriores. Vou colocar assim que eu não lembro qual aula aqui agora que a gente falou sobre isso, que estava relacionado, né? Os números complexos com o volume, tá? Então nós vamos fazer um exercício, esse exercício é bem fácil, né? Porque o Enem, das 45 questões de matemática, ela tem a seguinte divisão: 25% são de nível fácil, 50% nível difícil e 25% de nível... Não, peraí. 25% de nível fácil, 50% de nível médio e 25% de nível difícil. Ou seja, a maior parte das questões de matemática são de nível médio, mas tem as questões de nível fácil, né? Essa é uma de nível facílimo, né? Que não sei como vai cair, mas tem que cair algumas desse nível aí. Então, Enem 2017, uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, eu acho que é assim que pronuncia, na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma destas cabanas está representada na figura 2. Essa figura 2 é o que a gente chama em matemática de modelo matemático, né? Ou seja, a gente tem uma coisa real e a gente faz um desenho estabelecendo um modelo, né? Mais ou menos isso daí, tá? A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. Então, tá aí essa parte aí. O que ele quer saber? A figura geométrica da superfície cujas arestas, que só para lembrar que são linhas, né, representadas na figura 2, é o que? Então tá lá, tetraedro, que é a pirâmide com base triangular, pirâmide com base retangular, tronco de pirâmide retangular. O tronco não costuma cair, né? Por isso que eu não estou passando por esses anos aí, né? O tronco, só para ver, eu tenho a pirâmide normal, eu vou e faço um corte, né? Numa parte dela, tiro um pedaço dela, ela vai ficar sem a parte de cima, né? Então é chamada de tronco, tá? Não tá caindo o volume disso aí, então eu estou deixando de lado. E tem o prisma quadrangular, que é a base embaixo é um quadrado reto, e prisma triangular reto. Ou seja, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar o desenho da figura 2 e ver qual característica que é, tá? Qual sólido geométrico que é. Bem fácil, né? Tem dificuldade alguma. Bom, exercício 6, Enem 2016. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos no formato de cilindro reto sobreposto por cone. Eu não estou explicando o reto, né, porque é bem óbvio, né, ele tem a parte da lateral reto, né? O que é chamado de oblíquo, ele é inclinado, ele tem um ângulo em relação ao solo, vamos supor assim, né? E todos eles caem reto, né? Eles faz questão de grifar o reto, mas não tem necessidade disso daí não, tá? Então, cilindro e cone ao mesmo tempo, certo? E as dimensões indicadas na figura. O silo
fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos, tá? Então, isso é uma informação importante. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para uma usina de beneficiamento, certo? Então, grifamos as informações importantes. Aqui está o formato do silo que ele deu. Então, a parte de cima é um cone, cuja altura é 3, e o raio a gente não consegue perceber pelo desenho de cima. Mas pelo desenho de baixo, que é um cilindro, a gente olha aqui o raio desse cilindro é igual a 3, consequentemente, como está um sobreposto um em cima do outro, então significa que o raio desse cone e do cilindro é igual, ou seja, o raio e a altura do cone é 3, tá? E o cilindro ele tem o raio como 3 e a altura como 12. Aí a gente vai aplicar as fórmulas que a gente desenvolveu, né? Então vamos ver aqui, ó, utilize 3 como aproximação do π, que é muito comum utilizar o 3, né? E ele quer saber o número de viagens que o caminhão precisa fazer, lembrando que é só um caminhão e cada caminhão ele carrega 20 metros, né, cúbicos de volume, e ele quer saber o número total de viagens para transportar os grãos que estão lá dentro do silo, tá lá as alternativas. Então aí nós vamos fazer o cálculo, tá? Primeiro nós vamos ter que lembrar das fórmulas, né? Eu vou começar fazendo da parte superior, que é o cilindro. Então a fórmula para calcular o cilindro, não, o cone, né? A fórmula para calcular o cone é essa daí. A gente só vai aplicar as medidas que ele deu, que é o π igual a 3, o raio também é 3 e a altura também 3. Ou seja, substituindo, vai ficar desta maneira. Então vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado dividido por vezes 3 e dividido por 3, um monte de 3, né? Eu vou cancelar um 3 aqui, poderia ser qualquer um deles, né? Se optasse por cancelar o 3 elevado a 2, ia só diminuir uma potência, né? Mas eu usei esse 3 primeiro, então para calcular o volume do cone, você vai fazer 3 elevado a 2 vezes o 3, vai dar o volume do cone lá. Depois tem que calcular a segunda parte do volume. Qual é a segunda parte? A segunda parte é um cilindro, tá? Então tá lá a fórmula que a gente desenvolveu para o volume do cilindro. E aí nós vamos colocar as medidas. Quais são as medidas? O π é 3, o raio também é 3, então vai ficar 3 elevado a 2. O que vai mudar é a altura, que a altura é diferente lá pelo formato do desenho. A altura do cilindro é igual a 12, ou seja, ficaria desta maneira aí, né? Só faltou o quadrado, tá? Coloca o quadrado aí, que eu esqueci de colocar o quadrado no raio aí quando eu coloquei o valor. Tem que colocar o quadrado aí. Depois que fazer o cálculo, o que vocês vão fazer, né? Para dar o volume do silo, que é aquele local lá que vai ficar armazenado os grãos, você vai pegar a resposta que deu do cone e a resposta que deu no cilindro. Lembrando, mais uma vez, tem que colocar o quadrado lá que eu esqueci. No segundo 3 tem que colocar o quadrado, tá? Então aí você vai somar os dois resultados. Somando os dois resultados vai dar o volume do silo, certo? Esse volume do silo completamente cheio, aí a gente vai calcular o que? O número de viagens. Cada caminhão, só tem um caminhão, ele vai fazer a viagem de um ponto A para um ponto B, né? Então ele vai levar 20 metros cúbicos desse volume. Como que nós vamos fazer para saber quantas viagens que vai dar? Se eu tenho o total lá, basta eu dividir, né? Aí eu vou saber o número de viagens. Ou seja, vai ficar mais ou menos dessa maneira, né? O número de viagens, vocês vão colocar a resposta que deu no silo e dividir por 20. Esse exercício aí, no final, tem uma pegadinha, vamos dizer assim, né? Porque vai dar um número que não vai ser exato, tá? Esse número não sendo exato, a gente vai ter que pensar aí nessa coisa. Ou seja, uma das viagens desse caminhão, ela não vai estar completa, né? Então, assim, vou imaginar que na última viagem sobre
3 metros cúbicos para ele fazer. Como ele não está falando do volume, ele está falando do número de viagens, então se sobrar 3, sobrar 1, sobrar 12, não dá o caminhão completo, independente de se ele for vazio, se ele for cheio, né, ele vai completar esta viagem, do ponto A até o ponto B. Tá? Então aí fica esperto que o número de viagens, o que eu estou querendo dizer? Tem que ser um número inteiro, tá? E não pode dar uma viagem e parar em 1/3 do caminho, né? Numa situação normal o caminhão não quebra, falta gasolina, alguma coisa assim, tá? Então aí toma cuidado com esse valor aí, você vai usar um número inteiro. Então vê nas alternativas para não cair nas pegadinhas. Qualquer dúvida coloca lá no WhatsApp. O exercício número 7, tá? Do Enem 2018. Para decorar um cilindro circular reto, são só coisas para um cilindro normal, tá? Será usada uma faixa retangular de papel. Aí é aquele negócio que eu falei para vocês, às vezes, dependendo do exercício, ele vai relacionar conceitos da geometria plana com a espacial, tá? Então tem que saber tudo. Olha lá, a parte lateral é um retângulo, né? De papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. Tá lá o desenho, né? E os 30 graus. O raio da base do cilindro mede 6 π centímetros, né? Então 6 sobre π o raio aí, tá? E ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha no formato de hélice, né? Então está querendo dizer que vai girando essa linha aí em várias coisas, conforme a figura. Tá lá o desenho, só para entender, ele faz essa diagonal com um ângulo de 30 graus, e aí ele vai rotacionando isso daí, e aí vai ficando aquela quantidade de voltas que a gente está vendo no desenho após ele completo, né? O cilindro completo, tá? Aí ele quer saber o que? O valor da medida da altura desse cilindro em centímetros aí tá lá as alternativas. Então tem que ficar esperto. Agora ele perguntou a altura, não perguntou o volume, tá? Então o que nós vamos fazer? Coloquei o desenho aqui de novo para a gente poder analisar este cilindro. Então o que acontece? Formou o cilindro, colocou aquela fórmula, aquela forma diagonal, formando um retângulo, e aí vai girando esse valor aí, tá? Para a gente saber a altura, que seria a parte lateral aqui desse retângulo, a lateral direita, a gente precisa aplicar alguns conceitos da geometria plana. O que a gente percebe? Formando a diagonal, que está em verde aí, mais essa altura, forma um triângulo retângulo, tá? Com o ângulo igual a 30 graus. Nesses conceitos nós podemos aplicar duas relações, que é o teorema de Pitágoras e a relação de seno, cosseno e tangente. Como tem o ângulo de 30 graus ali, só tem uma relação que é aplicada, dessas duas que eu falei, no triângulo retângulo, e usa-se ângulo para poder fazer isso. Qual é essas relações? A seno, cosseno e tangente, tá? Então nós vamos fazer o que? Nós vamos descobrir a base desse triângulo, né? Porque lembrando, ele vai dando volta ali, mas lembrando lá da primeira imagem, né? Aquilo lá é o comprimento da circunferência, a parte de baixo da circunferência. E aí nós vamos fazer o que? Nós vamos contar pela essa linha que foi formando aí, essa linha que ele falou que é em negrito e tal, quantas voltas foi dado no total para chegar a esse formato aí final, tá? Então eu vou usar essa linha no meio que tem aí como referência, para a gente ver quantas vezes essa linha verde passa em torno dessa linha azul, tá? Então, ó, aqui seria uma volta, certo? Depois 2, 3, 4, 5 e 6. Então, para chegar lá no topo desse cilindro, aí teria que dar 6 voltas completas desse retângulo aí em torno deste cilindro, para ficar nesse formato aí. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar a fórmula que calcula o comprimento da circunferência. Como são 6 voltas, nós vamos multiplicar por 6, né? Então, o comprimento da circunferência é dado por essa fórmula, 2πr, e o raio, ele falou que é π
6 sobre π, né? Ele falou lá no exercício. Então nós vamos usar e o resultado nós vamos multiplicar por 6. Então eu montei tudo já direto, tá? O 6 porque são 6 voltas, o 2π é da fórmula mesmo, né? E o 6 sobre π seria o raio que ele deu lá no exercício. Para ficar mais fácil, já vamos cancelar o π com π, né? Porque está multiplicando e dividindo por π. Então já cancela, aí a gente já finaliza. Aí o que nós vamos fazer? Para calcular esse comprimento, que seria a base desse retângulo que a gente acabou de fazer aí, né? Ficaria como 6 vezes 2 vezes o 6, né? Que a gente já cancelou o π com π. Aí você vai calcular o comprimento, tá? Então, ficaria algo mais ou menos assim, ó. Esse comprimento seria a parte da base de baixo, né? E aí a gente tem que calcular a altura, que seria a lateral desse retângulo aí, que é o mesmo que a área lateral deste cilindro, tá? Aí o que acontece? Nós vamos usar uma das relações, seno, cosseno e tangente, para poder calcular aquela altura. Então, primeiro eu calculo o comprimento, coloca lá o número se quiser, né? Se quiser fazer o desenho, fica a critério de vocês. O que nós temos aí? Esse comprimento, que é o cateto adjacente, né? E o cateto oposto, então, que é o H. Só tem uma relação das três, seno, cosseno e tangente, que a gente aplica essa relação de cateto oposto e cateto adjacente, que é a tangente. Então, para calcular esse H, que é a altura, nós vamos usar a relação da tangente. Então, perceba que no Enem cai tudo misturado ao mesmo tempo junto, né? Não só no Enem, em alguns vestibulares também, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a tangente de 30 graus, né? Como calcula a tangente ao toa, o oposto e adjacente. O oposto seria o H, o comprimento seria o número de voltas que a gente vai calcular pelo tema anterior. Feito isso, né, nós vamos procurar na tabela dos ângulos notáveis, né, de novo usando ela, né, para saber quanto que é a tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, né? Então nós vamos substituir raiz de 3 sobre 3. No lugar do C, você vai colocar o comprimento que vai ser calculado na parte anterior do exercício, aplica a regra de 3 e vai chegar na alternativa, que é uma daquelas outras lá, né? Então perceba que cai tudo junto, misturado, certo? Bom, o exercício 8, tá? Para a gente poder fazer, os dois próximos tem a ver com a esfera, tá? Então já fizemos o do cilindro, fizemos o do cone, né? E aí vamos ver esse exercício sobre a esfera. Enem 2017. Para decorar uma mesa infantil, um chefe de cozinha usa um melão esférico com o diâmetro medindo 10 centímetros, né? Então, diâmetro, relação lá de círculo, né? O qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica, então a calota de carro lá, né, igual tinha, né, uma parte desse melão aí, tá? Conforme ilustrado na figura, e para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role na mesa. Bem óbvio, né? Se eu colocar um melão aí, vai ficar bobo na mesa lá, tal. Ele vai cortar uma parte de baixo para que ele fique firme, né? O chefe fará o corte de modo que o raio da secção, a palavra secção é um pedaço, né? Alguma coisa assim, seccionar, né? A secção circular do corte seja pelo menos 3 centímetros. Então, vamos entender aí a ideia, né? Ele vai colocar o melão esférico, que o diâmetro mede 10 centímetros. Deste melão, ele vai tirar uma parte dele, e esse raio que sobrou desse círculo, que vai sobrar aí do melão, vai ter igual a 3 centímetros, pelo menos, né? Por outro lado, o chefe deseja dispor da maior área possível da região que serão fixados os doces. O desenho acho que vai ficar melhor de entender, né? Então tá aí o desenho, certo? Aquela parte que está rachurada, né? Seria a calota, tá? Então ele vai cortar aquilo lá para que fique mais fácil para ser
fixado em uma mesa, uma superfície lá, certo? Tá lá a calota, tal. O que a gente percebe ali no meio, já para adiantando a resolução do exercício? A gente percebe que no meio ali, né, forma um raio, aquele raio que ele usou ali, que é diferente do raio da esfera, é o raio da calota e forma um triângulo retângulo ali também, tá vendo? Então já provavelmente vamos ter que aplicar alguns conceitos da geometria plana. Continuando aqui, né? O que ele quer saber aí? Ele quer saber o que? Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deve cortar a calota numa altura H em centímetros de quanto, tá? Então, aí tá lá as medidas. Eu vou colocar aqui o desenho de novo. Aquele H que ele quer saber, tá vendo? O H que tá ali fora ali do desenho. O que nós vamos fazer? Nós vamos olhar, ver o que a gente tem aí dos exercícios. Ele deu que o diâmetro deste melão é igual a 10 centímetros. Se o diâmetro é 10, o raio mede 5. Aí eu vou marcar na imagem, né? Não sei se você quiser desenhar, você que sabe. Aí você que vê. Na imagem tem os raios da esfera, tá? Olha aí, ó. Esse aqui é 5, certo? Que é a medida ou até aquele ponto final lá. E aqui também é 5, tá vendo? Que é o raio, né? O que é o raio? A distância do centro até a borda, né? E aí tem o raio da calota também, que é essa parte que ele vai tirar, que ele vai cortar para poder fixar esse melão na mesa, né? Pensando numa mesa, alguma superfície. Então, esse raio aí, ele falou que tem que ser pelo menos 3, certo? Então, eu coloquei lá a medida lá. Aí, o que sobra? Tem duas medidas que a gente não sabe. Porque a gente sabe que o raio da esfera é 5 centímetros, tá? E ele quer saber quanto que tem que ser aquele corte H ali. Para que a gente faça isso, a gente vai ter que descobrir o quanto que é essa medida OA, que é daquele triângulozinho lá. E aí o que a gente vai fazer? Calculando aquela medida OA, que é um triângulo, um retângulo ali, a gente vai saber quanto que é essa medida H. Como que nós vamos saber? A gente sabe que o raio dessa esfera é 5 centímetros. Calculando aquela medida OA, a gente vai ver o quanto que falta para chegar em 5 para poder saber quanto que é essa medida H. Vamos dar um exemplo com aquela medida OA ali, que forma o triângulo retângulo lá, né? Vamos supor que ela seja 2, certo? Então a gente vai ver que falta 3 para chegar em 5, a gente calcula a altura, tá? Bom, eu fiz aqui do lado, só para ficar mais fácil, né? A medida daquele triângulo lá, né? O triângulo retângulo, né? E com essa medida OA. Calculando essa medida OA, a gente vai ver o quanto que falta para chegar em 5 para calcular essa medida H, que é a altura da calota, que é o quanto ele vai cortar ali, tá? Então pode ser no máximo 5, né? Não tem como ser 5. 5 seria na metade, mas aí a gente tem que ver o valor. Bom, esse triângulo aí é o famoso triângulo pitagórico, né? Que é o triângulo 3, 4 e 5, não é isso? Tá faltando só aquela medida lá, o A seria igual a 4, aí nós vamos ver o quanto que está faltando para chegar em 5. No desenho está muito mal feito, né? Porque a gente vai perceber que aquela medida OA ali é 4, né? Se quiser aplicar o teorema de Pitágoras, aplica, mas é o triângulo pitagórico, 3, 4, 5, tá? E teria que fazer assim. Aí, aquela medida OA ali seria 4, a gente vai ver o quanto está faltando para chegar em 5, que seria aquela altura, né? Mas o desenho está mal feito, porque essa medida OA, pelo desenho ela era menor, né? Mas na resposta que a gente vai chegar vai ser maior. Eu não acompanhei a resolução, ver se foi cancelada essa questão por causa dessa interpretação aí, mas eu acredito que não, né? Porque, por exemplo, um exercício que está mal formulado, você pode entrar com um recurso para cancelar esse exercício. Eu não acompanhei se foi cancelada essa questão aí, porque aí te leva a uma interpretação errada, né, do exercício. Mas bom, vamos manter assim e vamos embora para a vida, né? Agora, o último exercício, tá, que é do Enem de 2014, que tem a ver com a esfera, agora é um exercício de volume, tá? Só para frisar, não está caindo muito essa ideia de volume, mas eu coloquei aí que a gente estava estudando. Vamos lá. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas. Cada uma forma um cilindro
e uma semisfera. Esse semi, né, a gente já sabe, o semi é quando eu divido na metade, tá? Então a pílula tem a parte lá, eu vou colocar o desenho, mas já adiantando, tem a parte do central ali com o cilindro e os dois pedaços de uma esfera, certo? E tem o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Essas pílulas são modificadas, moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento comprimento que é da pílula, milímetros, né? Adequando o raio de acordo com o volume desejado. O medicamento é produzido em pílulas com raio de 5 milímetros, certo? Para facilitar a deglutição, ou seja, engolir essa bagaça aí, né? Deseja-se produzir o medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros, certo? Então, tinha o raio igual a 5 milímetros, né? Então, ele vai diminuir esse raio, colocar um milímetro menor. Obviamente, o volume vai diminuir também, né? Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Aí tá lá, use π como o 3, né, como aproximação do π, e ele quer saber o que? Ele quer saber a redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a, então nós vamos ter que fazer dois cálculos, vamos ter que calcular primeiro como que era o volume da pílula com as medidas que ele deu, que é 5 milímetros de raio e 10 da altura desse cilindro, e comparar com a diminuição do raio, obviamente vai diminuir o volume, né? Então vai ter uma redução de 1 milímetro, ou seja, vai para 4, e as características do cilindro vai diminuir só o raio, mas a altura vai manter a mesma. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz mais ou menos 2 desenhos só para a gente poder perceber. Fiz não, né? Eu peguei da internet. Então, aí o que a gente vai perceber? Ó, a esfera está uma parte de cima e uma parte de baixo. Como é semisfera, dividido exatamente na metade, a gente juntando os dois pedaços forma uma esfera inteira. Então, para calcular o volume desta esfera, eu coloquei volume 1, tá? Que eu tenho que comparar os dois volumes. Eu vou calcular como o volume dessa pílula? Pegando uma esfera completa mais o volume de um cilindro. Essa é a ideia que a gente devia perceber. Tá lá as medidas, né? O raio é igual a 5, a altura, no caso do cilindro, 10, né? E para a esfera a gente só precisa saber o raio, tá? Bom, colocando aqui os volumes, ó, coloquei volume 1, tá? O π é igual a 3, né? O raio igual a 5 milímetros e a altura desse cilindro é igual a 10, tá? Então, resolve aí, primeiro resolve a potência e tal. Se não quiser colocar as medidas, colocar no final, pode colocar, né? Coloca só o número e coloca a medida do volume, que no caso seria milímetros cúbicos, né? Depois, calcular o volume da esfera, né? Então, que igual a gente deduziu lá, aí agora a gente vai calcular o volume da esfera, lembrando que o raio aí, no caso, está elevado à terceira potência. Toma cuidado, hein? Se quiser cancelar o 3 com o 3 ali, pode cancelar, tá? Opa, já voei aqui rapidão, né? Pode cancelar o 3 com 3 e calcula o volume. Para dar o volume 1, você vai somar o resultado do cilindro 1 mais o resultado da esfera 1. Vai calcular esse primeiro volume. Na segunda parte do cálculo, agora a gente vai calcular a redução, que é o que aconteceu. O raio, tanto da esfera quanto do cilindro, vai para 4. Então, tá lá as medidas, né? Logicamente, o volume vai ficar um pouquinho menor. Então, coloquei como volume 2, tá? Então, volume 2, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos calcular o volume do cilindro. Então, vai mudar, né? Agora, o raio não será mais 5 e sim 4, a altura vai ser a mesma. Calcula a potência, parará, calcula lá, e depois vai calcular o volume da segunda esfera. Da segunda esfera, agora vai mudar, porque a esfera só precisa do raio mesmo, né? Então, vai ficar dessa maneira. Após calcular todos os volumes aí, né? Você vai fazer o cálculo da a soma dos dois, né? Para dar o volume da segunda pílula, né? Então, aí, depois que fazer o cálculo do volume 1
somar os dois resultados. Volume 2, somar os dois resultados, você vai calcular a redução. Como que você vai calcular a redução? Vai pegar o volume maior menos o volume menor, né? Então vai subtrair os dois, aí você vai conseguir ver quantos milímetros cúbicos foi esta redução. Bom, então é isso hoje, tá? Aí a gente finaliza essa parte de geometria espacial, e aí a gente vai dar sequência no volume, falei tanto volume hoje que estou falando aqui de novo. A gente vai dar sequência no caderno São Paulo Faz Escola, com os temas, né, envolvendo raízes, né, e depois polinômios, tá? Aí a gente vai voltar ao caderno São Paulo Faz Escola. Eu coloquei uma outra lista também, né, envolvendo alguns exercícios da AP, tal, para a gente poder se programar, tá bom? Então é isso, tá? Boa segunda para vocês. E aí na quinta-feira a gente se vê aí, coloca mais alguns exercícios. Até!